Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala. O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Agora, dê a cada um dos cães um pedaço de bolo e saia daí imediatamente. Você corre para a porta e a fecha atrás de si. Você está em um túnel novamente. E dessa vez não há luz alguma. Você se move na escuridão total, colocando a mão na parede para saber para onde ir. Você anda assim por pelo menos meia hora, quando finalmente vê alguma luz. Você corre em direção a ela e se depara com outra porta enorme que exige uma senha. Felizmente, há uma dica novamente, mas haverá 2 perguntas aparecendo uma a cada vez. Para obter a senha, você precisa responder as 2 e colocar as respostas juntas. Pronto? Quantos meses tem 28 dias? Todos os 12, obviamente. Ok, próxima pergunta. Aqui está a seguinte sequência de letras: S, M, H, D, S. Quais são as próximas 2 letras? S significa segundos, M, minutos, H, horas, D, dias e S de novo significa semanas. Portanto, as próximas letras são M para meses e A para anos. E a senha completa é 12MA. A porta clica e você está do lado de fora. Finalmente, você sente o ar e o sol de verdade. Mas antes que você comece a pensar sobre o que aconteceu e o que fazer a seguir, um policial vem até a sua pessoa. Com ele, há 2 mulheres usando sacos de papel na cabeça. Senhor, você é o Sr. Silva? Pergunta o policial.
Você responde que é exatamente você. No entanto, o policial parece suspeito. Bom, não podemos saber com certeza se você não é um desses criminosos que finge ser outra pessoa, então temos que testá-lo. Uma dessas mulheres é a sua noiva. Diga-nos qual delas. E agora você finalmente se lembra do que aconteceu. Era a manhã do seu casamento. Você estava prestes a se casar e então se encontrou naquele calabouço. Bom, o problema é que você ainda não viu o vestido de noiva da sua futura esposa, então você nem consegue dizer qual é o certo. Existe alguma outra maneira de saber? Pense com cuidado. Com o rosto coberto, essas mulheres são bastante idênticas. Você não precisa de muito tempo. Você percebe que uma das mulheres já está usando uma aliança de casamento. No entanto, você e sua noiva ainda não são casados, então ela não deveria ter uma. E a que não tem é a sua. Parabéns! A mulher remove o saco e você vê que é realmente ela. Logo atrás de você, a porta se abre e os vampiros saem. Você está prestes a começar a gritar, mas eles tiram suas perucas e no final das contas mostram que são na verdade seus amigos. Então foi tudo uma pegadinha? Bom, sim, foi. Mas não fique bravo, você se divertiu, não é? Bom, na maior parte do tempo. Você acorda de repente e vê que está preso em uma sala escura. Sua única fonte de luz é uma vela. Há duas portas à sua frente. Atrás da primeira fica um túnel que o levará para fora dali. E da outra tem apenas uma parede fria de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e somente uma tentativa. E aí, como descobrir a porta certa? Aproxime a vela de cada uma das fechaduras. A chama vai mexer quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora. Você consegue sair dali, mas precisa mandar alguns documentos importantes para a sua amiga Betty. Não dá para remetê-los em um pacote comum, pois os papéis podem ser roubados. Então, os coloca dentro de uma caixa e a tranca com cadeado. Mas a Betty não tem a chave que abre esse cadeado. Como fazer para enviar os documentos se não dá para mandar a chave do cadeado separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para Betty. Ela vai prender outro cadeado e remetê-la de volta para você. Aí, basta remover seu próprio cadeado e mandar a caixa de novo. Assim, ela poderá abrir o próprio cadeado e finalmente ter acesso aos documentos. Má notícia! A Betty liga para você pela manhã. Ela diz que os tais documentos importantes foram roubados do escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora pela manhã não estão em lugar algum. Você vai para lá imediatamente e interroga todos os funcionários. Rapidinho você chega a 3 suspeitos. O Sérgio diz que estava no cinema na noite passada. O Miguel levou a namorada para um parque de diversões. E a Cristina foi visitar uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio. O ingresso de cinema dele não está rasgado. Ao ser pego em flagrante, ele sai correndo, entra no carro dele e foge. Os policiais já estão na cola do cara, que avista uma viatura policial à frente e começa a dirigir em direção a ela. Por que ele está fazendo isso? O Sérgio estava sobre uma ponte, então precisava passar pela viatura policial para chegar ao outro lado e fugir. Mas o Sérgio não tem tanta sorte. Ele é pego e vai para a prisão. Só que começa a ouvir rumores de que um dos detentos está planejando fugir dali. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um cara tranquilo que passa o dia inteiro com a cara enfiada em livros de ficção científica. E o segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade para conseguir sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de página dele é uma lixa. Em uma tarde de sexta-feira, o dono daquela mesma prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos de seu artista mais famoso haviam sido roubados durante uma exibição. A polícia apareceu para fazer uma investigação e agora sobraram 3 suspeitos. Sara, a artista, diz que havia entrado em um dos estúdios para pintar. João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e não tinha ideia de que os retratos tinham sumido. Daniel, que era responsável pelo serviço de buffet, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos, quando o roubo aconteceu. Quem é o ladrão?
é o segurança. Como ele sabia que as pinturas roubadas eram retratos se estava esperando lá fora? Quis o destino que mais um incidente acontecesse naquela noite. O Miguel, que nunca gostou do que vinha sendo chamado de arte ultimamente, entrou na galeria e fez um estrago avaliado em milhões de dólares em várias pinturas. Mesmo assim, o dono da galeria o agradeceu. Como assim? O Miguel era bombeiro. A água da mangueira danificou muitas obras de arte, mas ainda assim ele conseguiu extinguir o fogo e salvar muitas outras obras. Eles deram um cheque gordo para o Miguel, em agradecimento. E ele foi para casa arrumar seus 5 filhos para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para passar o fim de semana sozinhos e descansar um pouco. Mas quando acordaram no sábado, descobriram que o cheque não estava mais no cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O cozinheiro falou que estava na cozinha preparando as lancheiras da escola das crianças. O zelador diz que havia terminado a limpeza rapidinho naquele dia, então foi embora mais cedo. E o mordomo afirmou que tinha acabado de chegar depois de ter levado as crianças para acamparem em um lugar que ficava a 3 horas de distância de lá. Qual deles está mentindo? O cozinheiro. É sábado, então não tem aula. E as crianças foram acampar. Passar por uma cozinha no meio a um incêndio nunca é uma boa ideia, pois pode haver algum vazamento de gás por lá. Sua melhor opção é passar pelo caminho mais próximo, rastejando até chegar à saída. Bem, você está perdido no meio de um deserto e precisando desesperadamente de água. Então se arrasta pelo caminho, tentando encontrar alguma fonte para se hidratar. Quando a noite chega, o vento fica mais forte e começa a fazer frio. Você se senta perto de uma árvore. Como fazer para encontrar água no meio de um deserto? Pegue 2 dos maiores galhos de árvore que encontrar. Depois, rasgue um pedaço da sua camisa e o prenda entre eles, como se fosse uma vela. Coloque os 2 galhos na areia para ancorá-lo. A água da atmosfera vai se acumular no tecido, e quando pingar, é só bebê-la. Bem, você foi amarrado aos trilhos e não consegue se libertar. Há um trem vindo em sua direção e parece que ele não conseguirá parar. Mas se esticar os braços, você conseguirá alcançar um isqueiro, uma lâmina de bolso e uma latinha de óleo. O que usar para sair dessa enrascada? Despeje o óleo sobre as cordas que o estão prendendo aos trilhos. Ele agirá como um lubrificante e você conseguirá soltar as mãos. O Tadeu terminou mais uma pescaria de inverno com sucesso. Ele arrumou suas coisas e estava pronto para voltar para casa com o que pescou. Mas quando estava quase chegando perto do carro dele, se deu conta de que estava sendo perseguido por um puma faminto. O animal começou a caçá-lo. O Tadeu estava pertinho do automóvel, mas o puma corre rápido demais. O que ele deve fazer? Ele deve jogar os peixes para o lado, para distrair o animal. Depois, deixar todo o equipamento para trás, pois está muito pesado. Assim, ele tem mais chances de chegar ao automóvel antes de virar comida de puma. Desta vez, você está em uma sala escura. A sala é enorme e há muitos corredores que levam a lugares desconhecidos. Você precisa encontrar a saída antes que a sala comece a esquentar como se fosse um forno. Só restam 2 minutos. Só dá para sentir alguns canos na parede, nada mais. Como fazer para sobreviver? Quando os canos começarem a esquentar, certamente ficarão vermelhos. O clima já estará super quente quando isso acontecer. Mas você terá tempo suficiente para descobrir o desenho da sala e encontrar um jeito de fugir dali. A Ângela resolveu fazer uma caminhada pela floresta. Cerca de 1 hora depois, tropeçou e derramou toda a água. Sem problemas. Pouco à frente há um lago pequenino, além de um riacho e um cacto. Qual fonte ela deve usar para se hidratar? Ela deve optar pelo riacho. O lago não está se mexendo, então certamente tem bactérias vivendo nele. E um único cacto não terá água suficiente para saciar a sede dela. O riacho é bem pequeno, mas águas que se mexem são sempre a opção mais segura. O que é isso? Ah, pegadas! Estas aqui são de urso, indo em direção à floresta. Tem também uma de lobo saindo da floresta e algumas de cervo que levam ao lago.
Qual é o melhor lugar para ir se não quiser ser devorado? Pense rápido! O urso que entrou na floresta provavelmente assustou o cachorro grandalhão. Oh, você pensou que fossem pegadas de lobo? Certamente não, já que esse animal prefere andar em matilhas. O urso deve estar perseguindo o cervo, e ambos devem ter parado no lago. Isso significa que a floresta está segura agora. Você está preso dentro de uma cisterna em um vilarejo, e a água já está batendo nos seus joelhos. Tem uma corda que leva à boca da cisterna, mas não é forte o suficiente para aguentar o seu peso. Você olha ao redor e encontra um balde, uma roupa e um isqueiro. Como conseguirá escapar? Coloque a roupa no balde, depois amarre-o à corda e coloque fogo na roupa. Em seguida, puxe a corda para fazer o balde subir. É bem provável que em algum lugar pequeno com esse vilarejo, alguém verá a fumaça e correrá para ajudá-lo. O Jack trabalha em uma loja de chapéus. Um chapéu ali custa R$10. Um cliente gostou de um chapéu e quis comprá-lo. Ele entregou uma nota de R$20 para o Jack. Ele não tinha troco, então pediu a outra vendedora, a Maria, que fosse trocar a nota em uma loja próxima. A Maria voltou e trouxe 3 notas, uma de R$10 e 2 de 5. O Jack entregou o troco ao cliente. Algum tempo depois, a vendedora de uma loja próxima, a Ellen, veio à chapelaria e disse que o dinheiro que a Maria lhe dera era falso e insistiu em receber o seu dinheiro de volta. O Jack teve que devolver o dinheiro a Ellen. Quanto dinheiro ele perdeu, incluindo o preço do chapéu? O Jack perdeu R$20. Ele deu R$10 como troco e o chapéu custou R$10 também. Você não precisa contar os 20 que ele devolveu a Ellen. Ele recebeu aquele dinheiro em primeiro lugar e depois o devolveu, o que significa perda 0 aqui. Uma maçã vermelha custa R$1, uma verde custa R$2 e uma azul custa R$3. Quais maçãs e quantas delas o Jaime comprou se sabemos que ele gastou R$3 e usou apenas 2 notas? O Jaime comprou uma maçã verde e uma vermelha. Ele pagou 1 pela vermelha e 2 pela verde. Sim, ele poderia ter pego a azul e usado as mesmas 2 notas, mas você já viu maçãs azuis? O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso o ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você.
e o criminoso colocou 3.000 na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. 2 amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem 2 da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas 2 cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. Você é levado para uma caverna escura. Sua missão é escapar ileso. 4 portas de cores diferentes aparecem na sua frente. A vermelha leva a uma galáxia externa sem nenhum traço de oxigênio. A amarela dá para um grande tanque de água infestado de tubarões brancos. A azul vai para 66 milhões de anos atrás, a época em que um grande asteroide atingiu a Terra e extinguiu os dinossauros. E a porta roxa leva para uma linda ilha repleta de praias e comidas deliciosas. Na parede, há apenas uma pista que diz: escolha a porta que não é uma cor primária. Você tem 10 segundos para abrir a porta certa. É a roxa. Vermelho, amarelo e azul são cores primárias, enquanto o roxo é secundária. Além disso, não se esqueça de que há praias e comida deliciosa. Você conseguiu escapar e agora está em uma bela ilha, onde encontra um cara que precisa de ajuda. Ele diz que seu irmão foi levado por um matemático do mal, e a única maneira de escapar é resolver um enigma. Você corre para o local e chega precisamente às 3 da tarde. Lá, o matemático cumprimenta com um olhar zangado e um enigma complicado. Se calcular a altura da minha torre, você e meu prisioneiro estarão livres para sair. Se falhar, ficará aqui para sempre. Eu lhe ofereço 3 métodos de cálculo para escolher: vários bastões longos, sua sombra ou a longa corda pendurada na torre. Te dou 9 segundos. Sem saber as medidas das varas ou o comprimento da corda, mesmo que tenham a mesma altura da torre, ainda não daria para saber o tamanho real do edifício. A melhor opção é a sua sombra. Sabendo sua altura, você pode comparar quantas vezes sua sombra se encaixa na da torre. Some-as e você acabou de encontrar a resposta certa. Agora que está são e salvo, você volta para o hotel para descansar um pouco. É quando o gerente do restaurante liga pedindo ajuda. Ele deixou o serviço de jantar e os membros da equipe dele disseram que estava tudo tranquilo, então encerraram cedo. Antes de fechar o restaurante, o gerente pediu que enviassem uma foto do restaurante deserto. Esta é a foto que recebi. Tudo parece vazio e aparentemente os membros da minha equipe falam a verdade, mas algo parece errado. Você pode me ajudar a descobrir? Você tem 8 segundos.
Parece que a imagem foi photoshopada. Os funcionários removeram as pessoas da foto, mas se esqueceram de apagar a mão de alguém da mesa. Antes de você subir as escadas para o seu quarto, a gerente de RH o chama ao escritório dela. Ela precisa de ajuda com os formulários de emprego que recebeu para o cargo de recepcionista. A mulher está procurando alguém que seja multilingüe e reduziu o número para 3 candidatos, mas apenas uma pessoa está dizendo a verdade. A Sara é da Bélgica e fala holandês. A Louise é da Suíça e fala sueco. A Maria é de Monte Carlo e fala italiano. Você tem 7 segundos para descobrir quem não está mentindo. É a Sara. Na Bélgica, eles falam holandês, francês e alemão. Na Suíça, fala-se principalmente alemão. E em Monte Carlo, francês. É hora de ir para o seu quarto e finalmente descansar. Mas, o elevador em que você entrou é uma armadilha e o leva ao porão do hotel, onde 3 portas aparecem na sua frente. A primeira vai para a floresta amazônica, com sucuris verdes, enguias elétricas e sapos venenosos. A segunda leva para a corrente circumpolar antártica, a maior e mais potente corrente do mundo. A terceira dá para o topo do Mauna Kea, no Havaí. É a montanha mais alta e o maior vulcão do mundo que desce abaixo do nível do mar. Apenas uma delas vai para um lugar seguro. Qual? Você tem 6 segundos. Escolha a terceira porta. O Mauna Kea é um vulcão adormecido que parou de entrar em erupção há centenas de milhares de anos. Então, você está seguro. Você conseguiu sair da caverna sombria e precisa ir para o seu quarto. Assim que entra, as luzes se apagam e há um barulho de barras caindo no chão e enormes correntes balançando. Você usa os braços para tatear e encontra pontos em uma superfície de madeira. Então, passa os dedos por eles. Está em braille e diz: um dos 3 cogumelos mágicos nesta mesa irá ajudá-lo a deixar este lugar. Escolha sabiamente. Caso contrário, ficará preso neste quarto escuro para sempre. O cogumelo à esquerda o deixará super forte e fornecerá poderes de cura. O do meio trará a eletricidade de volta e você poderá enxergar. O da direita o tornará pequeno e invisível. Você tem 5 segundos para escolher o cogumelo certo. Acender as luzes não vai libertá-lo. E ficar invisível não significa que não vai bater nas paredes. A melhor opção é o cogumelo forte e cicatrizante. Você pode bater nas paredes e barras até quebrá-las. Um desaparecimento misterioso. O Estevão chamou a polícia e disse que sua esposa, a Lisa, estava desaparecida. Ela ligou para o marido às 8 da noite e disse que estava prestes a ir para casa, mas nunca chegou. A polícia interrogou 3 suspeitos. Ana, a melhor amiga da Lisa, disse que tinha acabado de voltar das férias. Marco, o vizinho, tinha certeza de ter visto Lisa à tarde, saindo no carro dela. E o Paulo, colega dela, afirmou à polícia que viu a mulher em um shopping à noite. Quem está mentindo? O Paulo sabe de algo sobre o paradeiro de Lisa. A mulher não estava no shopping naquela noite, ela estava no cinema. Uma ligação para a polícia. A Amanda estava passando por um parque deserto quando alguém bateu em sua cabeça. Quando ela se recuperou, sua bolsa junto com seu telefone, dinheiro e documentos haviam sumido. Não havia ninguém por perto, exceto uma senhora idosa. A garota correu em sua direção, explicou a situação e pediu para ligar para a polícia. A senhora disse para ela não se preocupar e começou a pressionar 190 no celular. Depois de falar por 1 minuto, ela disse: eles vão chegar aqui em pouco tempo. Assim que a Amanda ouviu essas palavras, saiu correndo. Por quê? A Amanda viu que o telefone da mulher não tinha sinal. Então, como ela poderia ter chamado a polícia? Uma cidadã idosa suspeita. Um encontro. A Betty estava nas nuvens depois que 2 caras a convidaram para sair.
mas ela sentiu que não poderia dar esperança a ambos, precisava escolher um deles. O Roberto era sua paixão secreta, vinha de uma família rica, era bonito e inteligente. Ela sonhava com ele fazia 1 ano. O João também era uma boa pessoa. Ela sabia com certeza que ele era gentil e engraçado, mas estava perdida. Quem deveria escolher? Alguma ideia? A Beth deveria escolher o João. O Roberto não está falando sério com ela. Ele tem uma marca de batom no pescoço. Então sim, é melhor escolher João. Um código bizarro. Os amigos do Breno o convidaram para passar as férias de verão na Europa com eles. Infelizmente, o cara tinha sérios problemas para estudar. Para puni-lo, seu pai trancou o passaporte dele em um cofre. A única maneira do Breno obter seu documento de volta e se divertir um pouco era decifrar o código. Pois é, ainda não queremos abrir os livros, hein? Quando ele entrou escondido no escritório do pai, viu um pedaço de papel preso no cofre. Havia 4 desenhos nele: uma rosa, um arco-íris, um gato malhado e uma banana. Então ele pensou um pouco e depois apertou 4 números. O código estava correto e o cofre foi aberto. Quais são os números? – 2731. Cada dígito corresponde ao número de cores dos objetos na imagem. Espere um pouco. Se ele consegue descobrir isso, por que não estuda? Ah, deixa pra lá. Um marido ansioso. Um homem chamou a polícia. Ele mal conseguia falar. Minha esposa, ela sofreu um acidente de carro. Quando os policiais chegaram, a mulher já havia sido levada às pressas para um hospital. Os detetives descobriram que ela havia batido em uma árvore ao lado de sua casa. O veículo estava destruído. Um dos policiais examinou o carro e viu a bolsa dela. Dentro, encontrou a carteira de motorista e a chave do automóvel, algum dinheiro e cartões bancários, um caderno e o passaporte. Depois disso, o marido foi imediatamente preso. Por quê? Como a chave do carro da mulher poderia estar na bolsa se ela estava dirigindo? Tá aí uma boa pergunta. Encontre o ladrão. O detetive Lauro caminhava pela rua quando ouviu alguém gritando. Ele correu até lá e viu uma adolescente chorando. O que aconteceu? Eu estava conversando com meu amigo quando alguém agarrou meu telefone e me jogou no chão. Quando recobrei os sentidos, não havia ninguém por perto, mas eu vi a porta daquele café fechando. O detetive entrou no café e olhou em volta. Havia 5 pessoas lá dentro. Todos tinham uma aparência amigável. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o homem perto da máquina de café. A bebida dele ainda está fumegante. Significa que acabou de comprá-la. Um crime no bairro. Um dia o Martins chamou a polícia. Seu carro foi roubado na rua de casa. O detetive questionou 3 suspeitos. O Eric, um adolescente que morava na casa vizinha, disse que estava na escola e não viu nada suspeito. A Ana, uma jovem artista que aluga uma casa do outro lado da rua, estava muito absorta em seu trabalho para prestar atenção no que estava à sua volta. Mas o Sr. Brandão, um homem idoso vizinho da Ana, acusou o Eric de levar o carro. Disse que estava tomando seu café da manhã quando viu o adolescente entrar no veículo e ir embora. Estranhamente, após suas palavras, os policiais prenderam o idoso. Por quê? A única coisa que o Sr. Brandão podia ver pela janela durante o café da manhã era sua alta parede de tijolos. O mistério do cachorrinho. A Emília tinha um cachorrinho e o amava demais, mas as pessoas que conviviam com ela não suportavam o animal. O marido odiava o tempo que a esposa passava com o cão. A amiga da Emília, a Débora, não gostava dele porque sempre que ia lá, suas roupas ficavam cheias de pelos. E a faxineira da família não era muito fã de animais. Um dia, a Emília chegou em casa e não encontrou seu amiguinho. A mulher ficou furiosa. O marido disse que tinha acabado de chegar do trabalho e que não sabia nada sobre o cachorro. A amiga ficou ofendida. Deixei meu cachecol aqui ontem à noite, vim para buscá-lo. E a faxineira disse nem ter chegado perto do cachorro por causa de sua alergia. Qual dessas pessoas sabe onde o cachorrinho está? O chão está cheio de pelos. Por que a faxineira não tem alergia a eles?
ela está mentindo. Verdade ou mentira? O Eric, um detetive policial, estava almoçando em um restaurante. Após comer, ele foi ao banheiro e deixou seu smartphone em cima da mesa. Quando voltou, o aparelho não estava mais lá. O detetive viu um homem saindo, correu atrás dele e o deteve quando ele estava prestes a entrar em um carro. O detetive exigiu que o homem devolvesse seu celular, mas o cara pareceu confuso. Não sei do que você está falando, só dei uma carona para meus amigos, os deixei no trabalho, e apontou para 2 homens entrando em um prédio. Após ouvir isso, o Eric ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O homem estava mentindo. Seu carro era um conversível esportivo com apenas 2 lugares. Não caberiam 3 homens lá dentro. Quem saiu? No meio da noite, o Dennis acordou com um barulho de alguma coisa se quebrando. Uma das crianças deve ter saído. Mas elas sabem que não podem sair depois das 10? O homem se levantou, foi ao quarto dos 3 filhos e viu que todos, a Catarina, a Ruth e o Luiz, pareciam estar dormindo tranquilamente. Observe cada um deles e tente descobrir qual saiu escondido de casa. Foi a Ruth. Tem um par de tênis sujos escondido atrás da cortina e batatas fritas espalhadas debaixo da cama. Furto no trem. A Brenda estava viajando de trem. Estava um calor de matar dentro do vagão. A garota tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Depois de um tempo, o trem entrou em um túnel e tudo ficou escuro. Quando o túnel ficou para trás, a pulseira não estava mais sobre a mesa. Por que não estou surpresa? A Brenda ficou em choque. Alguém roubou minha pulseira. Havia apenas mais 3 pessoas no vagão. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro em seu celular. E o Gregório tinha ido ao banheiro antes mesmo de o trem entrar no túnel. Quem pegou a pulseira? Foi a Ellen. No começo, as mangas da blusa dela estavam arregaçadas, mas agora a garota estava com os braços cobertos até os pulsos, justamente para esconder a pulseira. Fogo debaixo d'água. Um marinheiro recebeu uma carta de sua namorada, na qual ela admitia que o tinha traído. O homem ficou tão furioso que conseguiu queimar a carta debaixo d'água. Depois de fazer isso, ele foi preso. Como isso é possível? O homem trabalhava em um submarino. Festa de Ano Novo. A Emília resolveu fazer uma festa de Ano Novo. Todos estavam se divertindo muito, mas aí alguém entrou escondido na cozinha e colocou alguma coisa em todas as bebidas. A Emília e todos os convidados sofreram intoxicação alimentar. Só 3 caras saíram ilesos. Eles não estavam tomando nada, então foram considerados suspeitos. O primeiro disse que praticava esportes, então não poderia ingerir álcool por causa de uma corrida que teria no dia seguinte. O segundo enrubesceu, mas confessou ser apaixonado pela Emília e passou a noite toda à espera de uma oportunidade de falar com ela. Já o terceiro reclamou que estava sentindo uma dor de estômago desde o começo da festa, então, para não piorar as coisas, resolveu não tomar nada. Quem envenenou as bebidas? Foi o segundo cara. Ele estava usando capas em seus sapatos e fez isso para não deixar nenhuma pegada no chão da cozinha. A Mila queria muito ir à festa de sua colega de escola, mas seu pai não a deixou ir. A garota pensou por um tempo e se lembrou que seus avós tinham acabado de se mudar para uma casa de campo térrea. Então ela perguntou ao pai se ele a deixava visitá-los no fim de semana, e o homem concordou. Mas a Mila foi para a festa. Quando voltou para casa no domingo, seu pai perguntou se ela tinha se divertido. A Mila disse que havia ajudado a cuidar do jardim e que tinha passado o resto do sábado no quarto, lá em cima. O pai percebeu na hora que a filha estava mentindo. Como? A Mila disse que estava lá em cima, mas a casa dos avós é térrea. Mentindo, hein, mocinha? Que coisa feia! 11 mais 3 é igual a 2. 10 mais 5 é igual a 3. Como isso é possível?
Isso faz sentido quando falamos sobre as horas. 11 horas com mais 3 é igual a 2 horas. 10 horas mais 5 e são 3 horas. Um rei quer descobrir qual de seus filhos é o mais inteligente. Então ele pega 3 arcas e coloca sua coroa dentro de uma delas. E deixa um bilhete sobre cada uma, mas só um deles é verdadeiro. 1. A coroa está dentro desta arca. 2. A coroa não está dentro desta arca. 3. A coroa não está na arca número 1. Cada príncipe só pode abrir uma arca. O filho que descobrir onde está a coroa será o próximo na linha de sucessão do trono. Mas e você? Consegue resolver este enigma? Se o primeiro bilhete for verdadeiro, os outros 2 serão falsos. Mas não é, porque se fosse assim, o segundo bilhete seria verdadeiro. Então este raciocínio está errado. Se o segundo bilhete for verdadeiro, a coroa não está na primeira arca, e nem na segunda também. Então só pode estar no terceiro. Mas isso torna o terceiro bilhete correto, embora não devesse estar. Se o terceiro bilhete for verdadeiro, o primeiro está errado, e a coroa não está na primeira arca. O segundo bilhete também estaria errado. Então agora não há contradições. A coroa está na segunda arca. Aqui está uma sequência de letras. Qual você deve acrescentar a ela? A letra que falta é a F. Se colocá-la no fim da sequência, ela formará a letra E. Jonas e Chris eram melhores amigos no ensino fundamental. Infelizmente, quando eles tinham 10 anos de idade, o Jonas e seus pais se mudaram para outro estado e os amigos perderam contato. 15 anos depois, Jonas e Chris se cruzaram por acaso em uma cafeteria. Era a primeira vez que se encontravam desde os tempos de escola. Eles se reconheceram e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. Jonas descobriu que Chris já tinha uma filha. Uau, disse Jonas. Ela parece com o pai? Ah, não, disse Chris. Ela é cópia idêntica da mãe. Ah, então ela deve ser muito loira, de olhos azuis. E desta vez, Jonas acertou em cheio. Como ele soube disso? Chris é uma mulher. Ela é a mãe. Então Jonas apenas a descreveu. Você está do lado de fora de uma sala, perto de 3 interruptores. Sua missão é descobrir qual deles acende a lâmpada da sala, mas só pode entrar uma vez na sala para verificar se a luz está acesa. Como fazer para descobrir qual interruptor controla a lâmpada? Acione 2 interruptores quaisquer e espere 2 minutos. Depois, desligue um deles e entre na sala. Se a luz estiver acesa, o interruptor conectado à lâmpada é o que você deixou na posição ON. Se a sala estiver escura, toque na lâmpada. Se ela estiver quente, seu interruptor é o que acabou de desligar. Se estiver fria, o interruptor correto é aquele em que você não mexeu. A Gisele se perdeu em uma floresta. Ela passou o dia todo vagando sem encontrar a saída. Finalmente, ao anoitecer, viu uma casa mal assombrada onde vive uma bruxa. Mas a garota não tinha outro lugar para se abrigar, então entrou na casa para pedir ajuda. A bruxa diz que se a Gisele decifrasse seu enigma, ela estaria livre para sair dali de manhã. Aqui está o enigma. 17J 70M 96A 162J 256 S 354. Qual letra está faltando? O 17º dia do ano é em janeiro. O 70º dia do ano é em março. O 96º é em abril. O de número 162 em junho. E o de número 256 cai em setembro. Sendo assim, o dia de número 354 é em dezembro. Então a letra que falta é a D. Uma jovem arranjou um emprego como faxineira na casa de uma senhora rica. Um dia, enquanto ela arrumava a sala, viu uma coleção cara de livros. Ela fez uma pausa para folhear um deles e depois o devolveu à estante. Então continuou trabalhando até o anoitecer e não havia mais ninguém em casa. Depois de terminar o trabalho, a garota voltou para a estante e viu que o 6º livro não estava lá. Mas ela tinha certeza de que estava ali antes. Era justamente o que estava folheando.
Quando a dona da casa chegou, a jovem confessou que havia perdido o livro. Mas a mulher deu risada e disse que estava tudo certo, nada estava faltando. Como assim? A coleção tinha 8 livros. O 9º era o 6º. A garota o havia colocado de cabeça para baixo.